Aleluia, maravilha. Voltamos, galera. Voltamos, gente. E tem sido benção aí, mais uma live. Segundo tempo dessa live é abençoado com a pastora Carla. Aleluia. E que riqueza de texto esse de Atos 27. Maravilhoso falar do apóstolo Paulo e das suas viagens, dos seus ensinamentos que Paulo traz pra gente. Carla. E quero convidar todo mundo novamente aí que já chegou, saiu, volte, gente, participar. Carla, você falou algo aí interessante. O profeta, ele está à frente. Aleluia. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele vai à frente. Porque ele tem uma revelação. Sim. De Deus ele tem direção. Sim. Ele segue a direção, ele segue a revelação. Às vezes nem ele sabe o que vai acontecer, mas ele está à frente. Que coisa linda isso. Ele não conhece a rota, mas Deus revela. Deus revela. É verdade. Profeta que é profeta, ele vive exatamente. Direção. Você falou aí no início, né, da primeira parte da live, né, falou que eu sou profeta. Eu não sou profeta. Não sou profeta, mas eu não desacredito de nenhum deles. Tudo que eu recebo, meu irmão Fábio, eu guardo assim com muita diligência no meu coração, sabe? Não desprezo nada, nenhum direcionamento que Deus dá através de outras pessoas, né? Claro, Deus me revela muita coisa na palavra Deus me revela, mas assim, de saber o que vai acontecer lá na frente, né, como alguns profetas que eu vi, você é um profeta de Deus, como você já me lançou lá na frente para lugares que eu não chega à minha mente, os lugares que profetas me lançaram. Você não foi o único profeta que visualizou, né, o que Deus te deu para mim lá na frente, coisas que não chegam à minha mente, não chega, né? Deus me revela através de homens de Deus como você. Então eu fico assim muito, com tudo que me dizem, eu fico muito, eu guardo, sabe, em Deus, guardo em Deus o tempo, a profecia. Eu sei que vai chegar um tempo que as coisas vão acontecer. Mas assim, eu só queria fazer essa ratificação, que eu não sou profeta. Outra coisa que eu aprendi nesse texto, para a gente falar, sabe o que acontece? Sim. Dentro desse navio, desse barco, existiam pessoas que não conheciam a Deus. Sim. E existia Paulo, homem de Deus. E aí eu aprendi o seguinte: em meio ao barco, em meio a tempestades, a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve em meio a tempestade. Pega essa. Em meio a tempestade, vai revelar quem serve a Deus e quem não serve. Oxi! Então a gente pode trazer para os dias de hoje, evangelista, e essa pandemia é um grande barco. É um grande barco. É um grande barco saculejando em meio à tempestade, aonde o Senhor, ele tem visto quem fica e quem não fica. Quem vai e quem permanece. Entende? Aleluia. Em meio à tempestade, vai revelar quem é de Deus e quem não é. Sim, e tempestade revela corações, querido. Isso é por isso que eu aprendi aí nesse texto. Exatamente. Tempestade revela corações. É por isso que de vez em quando a gente passa por uma. Pra gente revelar, pra gente revelar o nosso coração. E a gente revela o coração diante das pessoas, a gente revela o coração diante da igreja, a gente revela o nosso coração para Deus. Para Deus a gente não revela, né, querido? Porque ele já sabe.
Ele já Mas, sabe. como Deus, ele fala que nada fica em oculto, então às vezes ele permite tempestade para que a gente saia do engano, para saber onde está o nosso coração, se está firme nele, se não está, onde está firmado o nosso coração. Entende? É verdade. Na realidade, ele permite, não é por causa dele, é por causa de nós mesmos. É para nós avaliarmos onde nós estamos. Exatamente. Ele já sabe o que vai acontecer. Ninguém engana Deus. E aí, nesse texto que me chamou a atenção, é que nesse navio, nessa tempestade turbulenta, que você leu agora, né? Paulo dizendo a viagem vai ser turbulenta. E aí a gente aprende o seguinte, que Paulo, em toda a viagem, todo texto que você acompanhar, ler aí, você vai ver o posicionamento de Paulo é diferente. Aqueles homens ficaram desesperados. Como você falou no primeiro tempo, os camaradas, de repente, nunca pegaram uma tempestade daquela. E aí é o que nós falamos, em meio à tempestade vai revelar as nossas atitudes. Né? Uhum. E Paulo fica tranquilão, Paulo fica em paz, Paulo fica tranquilo em meio à tempestade. Esse é o forte da nossa vida, aplicando para nós nos dias de hoje, né? Ficar em paz em meio à tempestade. Ficar em paz quando você está desempregado. Ficar em paz quando olha para o marido e ele não se converteu, aleluia. Ficar em paz quando você volta da igreja, o marido está lá no bar bebendo. Ficar em paz quando você abre a conta no banco e você está devendo o banco ainda negativo. Meu Deus! Ficar em paz, aleluia, quando você abre a geladeira só tem água. E, ai, meu Deus, ficar em paz nessa hora é difícil. Aleluia. Sim. Mas precisamos descansar e confiar. Paulo ficou descansando, porque ele já sabia, aleluia, para onde ele tinha que chegar. Mas ele também sabia, aleluia, que a tempestade viria, mas ele ficou em todo tempo tranquilo. Eu sei, Carla, que na teoria, a gente falando isso aqui agora, é muito lindo, muito gostoso, presença de Deus, mistério, aleluia, mas na prática eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Quando você olha lá, puxa lá a fatura, tá negativo. Ficar em paz nessa hora é complicado. Quando o teu filho, a tua filha diz assim, mãe, eu quero um Nescau e você não tem o Nescau para dar, ficar em paz nessa hora não é fácil. Tá? Não vamos ser hipócritas. Na teoria é fácil, mas na prática eu sei que dói para todo mundo. Mas uma coisa eu preciso dizer, temos que ter um posicionamento diferente, não tem jeito. Temos que pedir ao Senhor que nos ajude, essa é a oração, a ter paz em meio à tempestade. Não aleluia. É fácil. Aleluia. Não é fácil. É como eu falei, Carlos, aqui na teoria, no bate-papo, é muito lindo. Mas o bom é na hora da prática. E esse é o confronto. Sim, e é por isso que a gente tem que buscar, meu irmão Fábio, em Deus, convicção de quem Ele é. Não adianta. Não se confia em quem não conhece. Você não se confia no desconhecido. Você só confia em quem você conhece. Paulo, ele conhecia a Deus. Ele teve uma experiência muito pessoal com o Pai. Por isso que os filhos de Deus precisam conhecer o Pai e precisam ter experiências com o Pai. Precisa ter experiências. Porque se você não tiver certeza da voz dele, se você não conhecer, eu sempre vou bater na mesma tecla. Eu já falei isso várias vezes lá na Manancial. E para quem tiver que me ouvir, eu vou falar. O filho tem que conhecer a voz do pai. Aleluia. Fábio, hoje, né, de tanta gente fazer live, se você ligar para minha casa, eu vou saber quem você é. Eu vou falar, paz do Senhor. Irmão Fábio, talvez se a sua esposa amada, a Liza, me liga, eu vou falar, quem é você? Porque a gente não conversa, eu não sei, não é? Ela pode saber o tom da minha voz, porque ela de vez em quando nos assiste, ela vê as lives. Mas eu não sei a voz da sua esposa. Se ela me ligar, eu não vou saber quem é.
Você está entendendo? Então a gente precisa conhecer para que a gente tenha certeza de quem está dando ordem, da gente ter certeza quem foi que nos chamou. A gente precisa saber quem nos chamou para essa grande obra, Fábio, porque o chamado não é fácil. Quem disse que aceitar Jesus nós teríamos uma vida de facilidade? Aceitar Jesus, andar com Cristo, é andar nesse barco, sem saber para onde vai. Mas Deus sabe, porque um dia, se Deus te chamou e falou que você vai chegar num lugar, não importa as tempestades que vamos passar, não importa a falta de alimento, a falta de dinheiro, não importa o banco vermelho, não importa as pessoas ao nosso redor falando que não vai dar certo, que você não vai chegar. Se você conhece a voz do teu pai e você tem convicção de que ele falou com você, tu fica firme. Aleluia. E você chega no final e vai testemunhar. Aleluia. E vai testemunhar. Aí eu canto Damares. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Meu Deus. Você está entendendo? Vai se arrepender quando vê você assentado na mesa do banquete na presença dos adversários. Você está entendendo? Aleluia, é verdade. Sabe? Tem uma história, Fábio, que fala muito sobre isso, da convicção da voz de Deus, que está lá em 1 Reis, no capítulo 13. Você já deve ter ouvido dessa... 1 Reis 13, vai dizer da história de um homem de Deus. O homem de Deus, não fala o nome do homem de Deus, era um profeta de Judá. Um homem de Deus que ouve um comando do pai. O pai fala, vai até o rei lá e fale isso, profetiza no altar, diz que o altar vai acontecer tal coisa. Ele foi, ele profetizou no altar. E tudo que Deus falou que iria acontecer com o altar, aconteceu na hora. Porque tudo que Deus fala, Deus, ele fala assim, ó, fala o que vai acontecer, e quando acontece é para ele falar assim, ó, eu estou no negócio. Eu estou no negócio. Aconteceu, eu estou aqui, eu estou no negócio. Deus deu vários sinais para o homem de Deus e fez um pedido a ele. Fábio, um pedido a ele, falou para ele assim, ó, você vai, profetiza, mas você vai e volta no jejum. Você não come pão e não beba água nessa terra. A Bíblia não vai falar do homem. A Bíblia não vai falar o nome do homem de Deus, vai falar que é um homem de Deus e que foi a Israel a mando de Deus. Deus fala para ele, vai, profetiza, eu vou provar que eu estou contigo, vou me manifestar através de você, mas uma coisa eu te peço, filho. Você vai e volta. Você não come nem beba na ida e nem na volta. Quando ele faz e tudo, e as coisas acontecem, quando ele está retornando para Jerusalém, aparece um profeta idoso. Aparece um profeta idoso. O profeta velho fala para ele assim, eu também sou homem de Deus. E Deus falou que você tem que ir na minha casa comer e beber. O que o homem novo fez? Foi. Deus havia falado para ele que era para ir voltar para a casa dele, Fábio, sem comer e sem beber. Ele dá ouvido a um outro homem de Deus que falava que era o homem de Deus e falou que Deus tinha pedido para que ele fosse ao encontro dele. A gente sabe da história, o que acontece? Ele come, enquanto ele está sentado comendo na casa do profeta velho. Precisamos conversar mais, Laís. Na casa do profeta velho, o que o profeta idoso fala? Deus manda te dizer que você desobedeceu. E porque você desobedeceu, você vai ser comido pelo leão. Quantas pessoas sendo comidas pelo leão porque não reconhece a voz de Deus. Eita, aleluia. Se Deus falou, foi Deus, não foi ninguém. Deus falou, vai e volta, não come nem na ida, não come nem na volta. Pode se levantar quem for. O profeta velho, o novo, o adolescente, a mulher, sei lá. Fala assim, Deus, como é que Deus te dá uma orientação, Fábio? Chega uma outra pessoa e fala assim, eu sou profeta como você. E Deus manda dizer uma coisa ao contrário do que ele ordenou? Se você conhece a voz de Deus, você permanece na voz de Deus. Você não dá atenção para profeta mais nenhum. Porque Deus, o próprio Deus,
que te falou, sabe? Essa história é muito triste, porque ele estava indo muito bem. Ele estava indo muito bem, mas deu ouvido a vozes estranhas. É o perigo de dar ouvido às vozes estranhas. Porque se Paulo, ele dá ouvido para as vozes estranhas da tempestade que se apresentou, do náufrago que se apresentou, sabe? Do sinédrio que se apresentou, de todos os homens que se apresentaram aqui, Agripa, qual é o outro aqui? Festo, Agripa. Se ele desse ouvido para essas vozes estranhas, não chegariam no lugar onde Deus determinou e falou que ele chegaria. Entende? Não, Deus falou. Então, se Deus falou, eu tenho convicção do que Deus fala comigo. Sabe? É verdade, é verdade. Paulo, não adianta. Paulo ouviu a voz de Deus no deserto, a caminho de Damasco. E descansou. Quando ele foi chamado pelo próprio Jesus. Então ele conhecia a voz de quem falava com ele. Ele conhecia a voz. Não foi qualquer pessoa. Foi o próprio. Então ele sabia quem era Deus. Ele sabia a voz. Então ele poderia passar 14 dias sem comer. Ele poderia estar passando o vento que era, mas ele permaneceu fiel, porque ele sabia onde ia chegar. Porque ele ouviu a voz de Deus e Deus falou para ele que ele chegaria lá para dar testemunho dele mesmo, de Deus. E ele permaneceu em paz. Porque a gente tem que entender uma coisa, meu irmão Fábio. A paz que excede todo entendimento, exceder é ultrapassar o entendimento. É quebrar com as estruturas do nosso entendimento. Pá! Excede, rasga. É a paz, não é ausência de guerra. Não é ausência de barulho. Não é ausência de guerra, não é ausência de tempestade. Não é essa paz. Exatamente. É certeza, é confiança. E aí você descansa. Você descansa porque você sabe que Deus está no barco. Mesmo que esteja dormindo, como Jesus estava. Entende? Essa paz. Mesmo que esteja dormindo. É a mesma situação de Paulo. Exatamente. Jesus estava tranquilão. E ele também. Tranquilão. Ele também, porque conhecia a Deus. A gente só confia em quem conhece. Aleluia. Quanto mais você conhece a Ele, mais você nele você descansa. Pode estar o caos que for. Pode estar o caos que for. Pode se apresentar o caos que for. Mas se você conhece, se você tem o príncipe da paz, você fica em paz. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Entende? Quanto mais você conhece, mais você descansa. Mais você descansa. Aí, gente. Anota isso aí, gente, por gentileza. Sim, quanto mais você conhece. Quanto mais você conhece. O que o salmista vai falar lá no 125, que fala? Os que confiam no Senhor são como o quê? Os montes que não se abala. Mas permanece. Para sempre. Aleluia. Mas se você quer ser um monte inabalável, você tem que conhecê-lo. Meu Deus do céu, aleluia. Porque se você não conhecê-lo, você duvida. Verdade. E aí quem duvida é inconstante. A Bíblia vai dizer que é como a onda no mar. Uma vez está aqui, outra vez está lá. Vem e volta, vem e volta, vem e volta, vem e volta. E aí não dá para ser inconstante em Deus, entende, Fábio? Ou não dá por frio, ou tu é quente. Exatamente. Porque morno, eu vou te vomitar. Meu Deus, esse morno vem de mornidão. De parado, mórbido, parado, olha aí. Que coisa linda, né? Sabe? Forte, hein? A gente passa, Fábio. Eu não vou falar pra você que a gente não passa, né? A gente passa por período, às vezes, desanimado e tal. Mas, cara, você como filho, você precisa ser sincero pro teu pai. Sabe? Você precisa ser sincero, pai, eu não tô bem. Pai, me ajuda nesse negócio, não tô confiando. Fala sincero, seja sincero pra ele. Sabe, Senhor, me ajuda na minha fé, me ajuda a me levantar. Eu não estou conseguindo. Quantas vezes a gente né? A gente não é super crente, a gente tem nossas fases também. Né? A gente às vezes fica mal, mas a gente precisa ser sincero para ele, sabe? Senhor, me levanta, não dá para me ficar do jeito que eu tô. Eu preciso ser erguida por ti, né? Seja sincero para ele. Agora a gente não pode ser inconstante, sabe? Ou você confia ou você não confia.
Um dia Deus, diante de uma situação que eu passei com a família, Deus ele foi muito claro comigo, Fábio. Ele falou, ou você coloca na minha mão ou você tira. Não dá para segurar comigo. Ou você confia ou você não confia. Meu Deus. E aí o que tu fez? Confiou. Tive que confiar. Tive que largar. Estava segurando junto com ele. Segurando junto com ele. Segurando junto com ele. Ele falou, solta. Ou você confia em mim ou você não confia. Não dá para segurar comigo. Você não aguenta. Aleluia. Você não aguenta segurar comigo. Você precisa soltar. E eu tive que soltar. E aí eu vi o milagre. Quando eu soltei e descansei, eu experimentei o milagre. Eu falei, eu confio, eu entrego. Eu experimentei o milagre. Entende? Só experimenta milagre para quem confia, né? Sim. Só experimenta milagre para quem confia e para quem tem intimidade. Verdade? Sim. Quanto mais eu conheço, mais eu descanso. Meu Deus. Mais você descansa, claro. Quanto mais você conhece, mais você descansa. É que nem filho. Filho. É que nem filho, né? Que Bruna e Beatriz, que são minhas meninas aqui, se preocupa com o café de amanhã? Qual a preocupação que elas têm? Elas têm preocupação nenhuma. Você está entendendo? Elas sabem que amanhã vai ter, porque o pai vai correr atrás, porque eu vou fazer que não sei o quê. Elas não vão dormir preocupadas. Ai, será que amanhã vai ter comida? Não, elas têm certeza que vai, porque tem um pai e uma mãe que corre atrás para dar. Entende? É a mesma coisa. Paulo, Fábio, a gente precisa, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente descansa. Mais a gente conhece os princípios espirituais e obedece. Uma das coisas que Deus tem falado muito comigo, meu irmão, nesse período de pandemia, Deus tem me ensinado muita coisa. Muita coisa. Sabe, quanto mais eu leio, mais ele se revela, mais ele... Que eu falo para você, eu não sou profeta. Deus se revela na palavra para mim, né? Mas quanto mais eu leio, mais eu o conheço. E uma das coisas, Fábio, que eu tenho aprendido é descansar em Deus. Assim, tento dormir, tento descansar sabendo que todas as coisas que ele envia, que ele revela, não é para minha destruição. É para que eu tome posição, sabe? É para que eu desperte, para que eu não durma, para que eu fique apercebida. Não durma assim, para que eu esteja vigilante, sóbria. Sabe? Porque uma das coisas que Deus tem me ensinado, até lá no Salmo, né, de Salomão, que ele diz que aos seus amados ele dá enquanto nós dormimos. Aleluia! Aos seus amados dá enquanto nós dormimos. E aí eu faço o link, né, lá com o maná que Deus dava. O povo, ele só precisava abrir a tenda e colher o maná. Aleluia! É só isso. E aí eu tenho feito isso. Eu falei, Senhor, me ensina a descansar em Ti, porque eu sei que enquanto eu descanso, durmo, enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Eu brinco, né? Eu falo com Deus que a padaria do céu funciona durante a noite. Enquanto você dorme, Ele abre a padaria e prepara o pão para você. O teu trabalho é abrir a tenda e pegar o pão que Ele passou a noite preparando para você. Aleluia, glória a Jesus. Ele passou a noite. Eu falo para ele, né, que às vezes eu falei, que às vezes eu vou dormir e falo, agora o papai vai abrir a padaria do céu. Vai abrir a padaria, vai preparar o pão, vai preparar o maná e de manhã a única coisa que eu tenho que fazer é abrir a tenda e pegar para aquele dia. Eu tenho pedido isso a Deus, Fábio, me ensina a viver hoje. Descansar, porque o do amanhã o Senhor vai providenciar. Deus tem me ensinado isso, Fábio. Amém. Deus tem me ensinado, entende? Aí às vezes eu brinco, né? Eu vou dormir e falo, pai, agora vai... Vou dormir porque o pai vai abrir a padaria do céu. Vai preparar o pão para amanhã para mim. Para minha família, para minha casa, para as pessoas que a gente ora, né? Para os irmãos que a gente ora, para a igreja. Então, o meu trabalho é descansar em Deus, o nosso trabalho é descansar nele, porque ele vai preparar as coisas. Vai preparar o pão de cada... A apóstola colocou aí, intimidade com Deus faz nos abrir o coração sem medo.
sem reserva. Exatamente. Exatamente. Quanto mais intimidade, mais a gente abre o coração, mais a Sim. gente confia, né? Sim, Eu não sem vou dar o meu reservas. relógio, sem reservas. Eu não vou dar o meu relógio para alguém que eu não confio, mas eu vou dar alguém que eu conheço, que vai Exatamente. cuidar. Exatamente. É o posicionamento nosso com Deus, né? Exatamente. Quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente abre o coração sem medo, sem reserva, né? Sem medo. Muito bem. A apóstola colocou aí, é uma verdade. É tudo isso que a gente Sim. falou. E Paulo estava ali, né, nesse contexto, descansando naquela tempestade. Não foi uma tempestade qualquer, mas ele estava tranquilo, porque Sim. ele sabia para onde ele ia chegar. Sim. Ele sabia onde tinha que ir. E Paulo é um dos exemplos que a gente tem que falava com Deus sem reservas. Sem reservas. Sem reservas. É verdade. Ele um dia falou para dia ele falou para Deus assim, ó, as coisas que eu quero fazer, pai, faço não. Eu só faço as que eu não quero fazer. Essas é que eu faço. Luta espiritual. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Essas eu não faço. Entende? É o que eu preciso fazer, eu não faço. Eu não faço. As que eu quero, eu não faço. Mas as que eu não quero, essas sim eu faço. Sem reservas para Deus, porque Deus me conhece. Verdade, entende? verdade. É tremendo, né, falar de Paulo, né? Como ele mesmo fez, você falou aí, me faz lembrar que eu faço esse link, né, como você falou, daquele texto que ele dizia, olha a segurança e a confiança que esse Paulo tinha em Deus. Ele dizia, olha, se eu morrer para mim, tranquilo, é lucro. Mas se eu viver, ganho. Porque eu sei que eu vou continuar pregando a palavra. Então, Paulo já sabia, na realidade, o contexto, para onde ele ia, o que aguardava ele mais na frente. Ele já sabia que se ele ficasse vivo, ele também teria a luta, mas ele, por exemplo, ele diz, não, se eu morrer, tranquilo, eu sei para onde eu vou. Até porque Deus revelou a ele para onde ele iria, né, depois da morte. Ele foi um camarada privilegiado. Ele viu com os próprios olhos. Cara. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, ele viu com os próprios olhos. Eu estava vendo uma mensagem da missionária de Meia Williams, não sei se você conhece. Eu aprendo muito com ela, né? Ela é uma mulher cheia de Deus. E uma das últimas pregações que eu assisti dela na semana passada, ela contando uma experiência, que ela conta as experiências que ela vive com Deus, né? E aí ela falou que uma irmã estava com muito medo de morrer, muito medo de morrer, estou com medo de morrer, estou com medo de morrer. Aí ela chegou para essa irmã e falou assim, minha filha, minha irmã amada, você tem medo de morrer porque você não tem certeza o que você vai encontrar do outro lado. Eu achei essa revelação sensacional. É forte, hein? Fortíssimo. Sabe, ela fala para a irmã assim, por favor, sabe por que você tem medo de morrer? Porque você não tem certeza do que você vai achar do outro lado. E Paulo, ele sabia o que ia encontrar do outro lado, por isso que ele não tinha medo de morrer. Por isso que morrer para ele era lucro. Porque ele sabia o que ia encontrar do outro lado, sabe? Sabe? É forte, hein? É forte, sabe? A gente precisa viver esses princípios espirituais. A gente precisa ter certeza e convicção do que a gente vai encontrar do outro lado. Porque não, a gente vai viver uma vida de medo aqui, de medo. Preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai acontecer, preocupado. Pô, a preocupação vem por você não conhecer o Deus que cuida de você. Aleluia, não estou falando que é fácil, é uma coisa que, coisas que a gente tem que aprender todo dia, sabe? Correto. Não estou falando, é fácil. Não estou falando que é fácil, mas é algo que você precisa buscar, você precisa ter experiência com Deus. Porque as experiências com Deus vai fazer você conhecer quem Ele é, Fábio. Quantas experiências você já passou com Deus que hoje tornam a sua vida um pouco mais fácil, mesmo na falta. Seu posicionamento é diferente. Seu posicionamento é diferente. Sim, enquanto tá todo mundo desesperado, você fica tranquilo.
Porque Sim. como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Sim. E em breve Vai se se levantar. levantará em É. meu favor. Entende? Se levantou. Aleluia. Porque quando você chega no último capítulo de Jó, Jó fala assim: eu só te ouvi, só te conhecia de ouvir. Hoje não, hoje eu tenho uma Aleluia. experiência. Hoje eu tenho uma experiência pessoal contigo ao ponto de me arrepender de ter morrido ao nascer. Entende? Amém, apóstola. Coragem não é falta de medo. É aquele negócio, você tá com medo, vai com medo mesmo. Fábio, tá me ouvindo, Fábio? Tá falhando. Você tá falhando para mim. Eu não sei se eu tô falhando para você. Paulo não estava preocupado com a reputação dele, não. A preocupação de Paulo era pregar o evangelho. E com aquele povo ali que estava ao redor dele. Aí ela coloca, coragem não é falta de medo, mas enfrentamento dele. Aleluia. Sim. Verdade. Verdade. É aquele negócio, tô com medo, mas vou com medo mesmo. Aleluia. Aleluia. Gente, a Carla saiu um pouquinho, mas ela vai voltar aí, em nome de Jesus. Vamos esperar ela aparecer aí pra gente fazer a transmissão de novo. Mas é verdade. Pastora, você colocou tudo, é verdade. Paulo não estava e nunca esteve preocupado com a reputação dele. Pelo contrário, ele estava sempre preocupado em pregar a palavra, naquele contexto ali de Atos 27. Ele estava preocupado com os 266 passageiros e ele sabia para onde ele tinha que ir, que era Roma, estar diante de César, porque ele sabia que em Roma ele teria mais tranquilidade para pregar a palavra. É verdade. E a pastora também colocou, né? Coragem não é falta de medo, mas enfrentamento dele. Aleluia. É enfrentarmos o medo, partir para cima dele e saber que Deus é conosco, que Deus está na nossa vida, está conosco para nos ajudar a enfrentar esse medo e vencê-lo e mais na frente da testemunha. É verdade. O medo faz parte. O medo é um sentimento humano, faz parte da nossa natureza. Mas o segredo é enfrentá-lo, né? Enquanto nós não enfrentamos o medo, ficaremos carregando ele para o resto da vida e você não vai experimentar algo novo, porque o medo paralisa, o medo atrapalha, o medo bloqueia a gente de fazermos coisas, de tomarmos atitude, de experimentar algo novo, de experimentar uma mudança. O medo paralisa, o medo atrapalha, é verdade. Vamos aguardando aqui a pastora, esperando a Carla aparecer novamente. Vamos ver se a internet dela vai voltar aí. Aleluia. Vamos ver se ela consegue aparecer. Ô, Glória, cadê a Carla? Carla, aparece aí, parou. Aparece aí pra gente terminar essa live abençoada, que infelizmente hoje o temporal tá forte aqui e tá atrapalhando um pouquinho a internet. Vamos aguardar mais um pouco. Cadê a Carla? A Carla aparecer aí pra gente terminar essa live abençoada. Aleluia. Cadê a Carla, Jesus? Foca aí. Ô, Glória, apareceu. Amém. Chamando, fazendo transmissão para te voltar
Aleluia. 9h30. Comer ele gelado, não. Ô, Glória. Aí, ó. A tempestade tentou atrapalhar, mas não conseguiu, Fábio. não. Aleluia. Caiu aqui em casa. Caiu aí, caiu aí. É a tempestade, irmã. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Amém, amém. Mas foi benção, foi benção. Foi benção. Essa palavra, esse texto é de uma riqueza muito grande, né? Muita coisa boa nesse texto de Atos 27. Aleluia. Tá me ouvindo? Congelou um pouquinho. Ih, Jesus, caiu novamente. Senhor, que fúria. Hoje, esse temporal está atrapalhando. Eu não sei, galera, na Pavuna, gente, eu não sei como é que tá aí na Pavuna. Aproveito, acredito que deve estar chovendo também. Aqui em Nova Iguaçu está chovendo bastante. Está chovendo bastante. Chuva, temporal. Espera a Carla aparecer aqui para a gente terminar. Jesus, segura a internet aí da tua filha. Põe a mão aí nessa internet abençoada aí, em nome de Jesus. Para a gente fazer o término dessa live. E a gente faz uma segunda parte dela aí. Alguém entrou aqui. Apareceu aqui para alguém que vai. Alguém está entrando aí. Aleluia. Vamos ver se a pastora aparece aí. Ah, ela aí, ela aí. Vamos fazer o término desse negócio, que o temporal, a chuva está atrapalhando, a internet está caindo e está dando ruim, infelizmente. Minha amiga. Oi. Vamos fazer o término. Vamos, porque caiu a luz aqui. Caiu a luz, a internet foi embora. Meu Deus! A luz caiu, a internet foi embora, meus dados não sustentou. Aí teve que... Aí caiu. Os dados do meu telefone não foi suficiente. Tá, então tá bom. Vamos terminar orando e depois continua. A gente fala sobre Atos 28. Jesus! Já ele lá, né? Já ele lá na ilha. De Malta e depois em Roma. Coisa linda. Deus. A gente dá continuidade a esse negócio aí. Ora aí, Carla, agradecendo a Deus. Amém? Pra gente terminar. Em nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir o Teu cuidado, o Teu amor, Aleluia. A Tua vida em nós e através de nós. Como eu te sou grato pela vida do meu irmão, pela vida de sua esposa, pela vida de sua família, por se deixar, Senhor, ser usado por Ti, por usar essas ferramentas como canal de bênção para a vida de tanta gente, evangelizando, Senhor, a preocupação do coração dos seus filhos em pregar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos seus filhos. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Porque de nós mesmos não somos capazes, mas o Teu Espírito nos revela o profundo e o escondido, quando nós nos colocamos a estudar, a pesquisar, a buscar de Ti. Nesta noite eu quero Te fazer um pedido, Senhor, especial sobre a minha vida, sobre minha casa, a casa do Fábio e das demais pessoas, irmãos que assistem conosco ou vão assistir mais para frente, Pai, que possamos receber da graça e da sabedoria, assim como Paulo tinha convicção de quem Tu eras, assim como Paulo, ele te obedeceu, assim como Paulo largou mão de tudo, dos seus desejos, dos seus planos, para pregar a Tua palavra, Senhor, genuinamente,
com convicção e em ti descansava. Em meio às tempestades, aos náufragos da vida, aos açoites. Ah, meu Deus, a tudo que o apóstolo Paulo passou, que nós possamos ter essa intimidade contigo, sabendo que no meio da tempestade, quando o Senhor está no barco, nós vamos chegar no lugar em segurança. E vamos fazer com aquilo que o apóstolo fez, dar testemunho de ti. Para isso que o Senhor nos chama, para testemunhar, para sermos sal, para sermos luz nesta terra. Amém, Senhor, abra o nosso entendimento para ti, que nós possamos falar contigo sem reservas, porque o Senhor nos conhece. Não tem como nos esconder de ti, não tem como nós fugirmos da tua presença. Há um chamado que o Senhor tem feito na vida do teu filho. Há um chamado que um dia o Senhor nos fez, quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe. Que possamos cumprir este chamado com sabedoria, temor e tremor, no teu santo nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Amém. Acho que pastor Sid Clay entrou aí agora, um amigo. Pastor Sid Clay, um abraço. Me chama no zap e depois a gente conversa. Meu querido. Amém. Carinha. Amém, meu amigo. Bom descanso. A gente se fala. Obrigado, querido. Amém. Amém. Foi uma bênção. Foi uma bênção mais uma vez. Deus abençoe vocês. Vamos sim. A paz. A paz, meu querido.